Domingo passado foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e eu resolvi trazer esse assunto aqui para o canal porque os portadores do vírus HIV têm muitas complicações renais quando comparados com a população geral. Um assunto bastante importante, você que é portador do vírus, preste bastante atenção porque eu tenho 4 informações que são fundamentais para você, inclusive se cuidar, se prevenir sobre esse tema. Então fica no vídeo até o final que eu vou contar para você. Olá pessoal, o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, que eu trato da saúde renal com foco na prevenção. Prevenção esta importante para diabéticos, hipertensos, portadores de câncer, reumatismo e também para portadores do vírus HIV. Eu vou trazer aqui informações bastante importantes. A primeira delas é a parte estatística. 15% dos portadores do vírus HIV tem alguma forma de doença renal crônica. Se eu comparar com a população geral, que tem em média 10%, 15 para 10 são 50% de risco aumentado de desenvolver doença renal crônica. Além disso, essa população tem 20 vezes o risco maior de evoluir para falência renal com necessidade de hemodiálise. E eu ainda chamo atenção para um estudo espanhol com 4.000 pacientes, onde após eles descartarem aqueles que já sabiam ser pacientes renais, observaram 25% de pessoas com algum tipo de declínio leve da função renal, quer dizer, pessoas que estavam numa fase inicial da doença renal crônica e ainda não sabiam. A segunda informação importante tirada desse mesmo estudo é que os principais fatores de risco para problema renal no HIV é a idade acima de 50 anos, o sexo feminino, presença de hipertensão, dislipidemia e ainda aqueles pacientes que utilizam drogas com potencial nefrotóxico como tenofovir e algumas combinações com o ritonavir. Terceira informação, na minha opinião, a mais importante de todas, é sobre o acometimento renal do vírus HIV. Acreditem se quiser, da mesma forma que na população geral continua sendo uma doença silenciosa. Lembrem do estudo espanhol, 25% de pessoas que estavam na fase inicial da doença e não sabiam. E qual é a solução para a gente lutar contra isso? Exame de creatinina, exame de urina e também medida da pressão arterial. É o tripé básico de check-up renal. Claro que outros exames podem e devem ser realizados, mas esses são os fundamentais. Agora falando sobre os acometimentos, você pode ter ali uma nefrite, como a GESF, que muitas vezes o paciente descobre primeiro a nefrite e na investigação acaba descobrindo o HIV, é um caminho que às vezes ocorre, e você também pode ter complicações pelo próprio uso do medicamento, ações diretas do vírus HIV sobre os rins. Isso pode virar doença renal crônica, injúria renal aguda. Outra coisa que pouca gente lembra são as infecções oportunistas. Quem aqui não se lembra daquele meu paciente de 2019 que era HIV positivo e veio aqui por uma infecção urinária que ninguém descobriu o que era? E aí durante a investigação a gente descobriu que ele tinha uma tuberculose urinária. Esse paciente, infelizmente, acabou evoluindo para a hemodiálise, não teve jeito, mesmo com o tratamento da tuberculose, infelizmente ele perdeu a função renal. E número 4, a prevenção. Como é que você vai evitar esse tipo de problema? Eu já falei aqui do exame de creatinina, de urina, pressão arterial, e você precisa manter rigorosamente o acompanhamento com seu infectologista, dosar a carga viral que tem que estar baixa, dosar o CD4 que tem que estar alto. Você precisa manter os mesmos hábitos saudáveis de vida de pessoas que não têm o vírus HIV, fazer atividade física, combater o sedentarismo, não fumar, não beber, não usar drogas, não usar anabolizante, não utilizar anti-inflamatórios por conta própria e fazer os exames preventivos, medir a pressão arterial, ver a sua glicemia, lembrar que quem tem HIV também pode ter diabetes, hipertensão, todos os problemas semelhantes às pessoas que não são HIV também apresentam. Então, sempre aqui no canal, foco na prevenção, cuide dos seus rins e, na dúvida, não vacile. Consulte um nefrologista. Eu espero que esta informação tenha sido útil para você. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Você que é HIV positivo também é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Faça sua inscrição, ative o sininho. Se ficar fã do canal em algum momento, seja membro do nosso canal e compartilhe nossos vídeos em redes sociais, grupos de WhatsApp, aquela coisa toda. Volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço!